Brás Cubas morreu, e foi só depois da morte que decidiu escrever sua autobiografia. Uma biografia às avessas, de quem olha para trás sem pudor, sem máscara e sem compromisso com a moralidade. O que encontramos em suas memórias póstumas? Um homem vaidoso, narcisista, falastrão. Um homem que se orgulha mais do que fez de fútil do que daquilo que poderia ter feito de grandioso. Um homem que terminou a vida com a célebre frase: "Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria." Brás Cubas não construiu nada, não deixou legado, viveu entre salões, conversas elegantes, flertes e ambições vazias. Viveu para si, para o prazer do momento, para a vaidade, e morreu convencido de que isso era o bastante. Agora, pense comigo. O arquétipo de Brás Cubas não está mais vivo hoje do que em 1881, quando Machado o publicou? Se Brás Cubas vivesse em 2025, certamente teria um perfil impecável no Instagram, postaria selfies em cafés caros, exibiria frases de efeito retiradas de livros que nunca leu, defenderia com orgulho opiniões que não compreende, teria o celular como principal parâmetro para sua conduta moral, sua conduta estética, sua moda. E através dele nas redes sociais daria sua opinião firme sobre política, futebol, economia, ciência, religião. Como se um título universitário pudesse brotar de um vídeo de 30 segundos no TikTok. E claro, Brás Cubas seria cristão. Não de fato, mas de fachada. Repetiria frases piedosas, publicaria versículos fora de contexto, faria questão de dizer que tem fé em Deus e até publicar um funk ou qualquer música que cite a palavra. E não estou falando da Bíblia, mas que cite literalmente a palavra Deus. Mas sua vida, como no romance, não passaria de vaidade e vazio. Ele não oraria, não buscaria santidade, não transmitiria virtudes, não buscaria Deus de fato como Deus deve ser buscado. Apenas estaria mostrando às pessoas que ele é dono de uma vida espiritual e que ninguém tem direito de dizer um A sobre esta vida. Apenas pareceria religioso, porque parecer é mais fácil do que ser. Brás Cubas está vivo no vizinho que se diz trabalhador, mas foge da disciplina. Está vivo no colega que se diz honesto, mas trapaceia sem remorso. Está vivo no político que se apresenta como salvador da pátria, mas só pensa em si mesmo. Está vivo no jovem que se diz inteligente, mas não consegue ler 10 páginas sem se dispersar. E o mais cruel é que, assim como o personagem de Machado, todos esses Brás Cubas modernos sabem que no fundo não são o que fingem ser. Sabem que não são virtuosos, que não são sábios, que não são fortes, mas não o admitem. Mantêm a máscara, alimentam o teatro. Preferem viver a farsa da vaidade e encarar a dureza da verdade. O Brasil inteiro se transformou em um palco de Brás Cubas. Todos falam, poucos fazem. Todos querem parecer, ninguém quer ser. Todos se dizem herdeiros de uma moral cristã, trabalhadora, honesta, disciplinada, mas vivem de jeitinhos, de superficialidades, de ego, de vaidade. É uma cultura inteira marcada pelo ego frágil, pelo orgulho exacerbado, pela mediocridade transformada em normalidade. E assim como Brás Cubas, muitos vão terminar a vida sem transmitir nada além da miséria. Sem filhos virtuosos, sem legado intelectual, sem memória espiritual, apenas terão vivido confusos, automáticos, carentes, sustentando uma imagem que nunca foi real. A pergunta é simples e incômoda. Você é diferente de Brás Cubas ou é apenas mais um personagem vivo dessa tragédia nacional? Se há algo que define Brás Cubas, é a contradição entre a imagem de força que foi vendida por ele e a fragilidade interior que o mesmo corroía. Ele se apresentava como um homem elegante, espirituoso, superior, mas quem lê suas memórias vê logo. Por trás da ironia estava um sujeito incapaz de amar, de se sacrificar, de assumir responsabilidades. Essa duplicidade não morreu com Machado de Assis. Hoje, essa duplicidade é um traço nacional. É o ego frágil que precisa de máscaras de força para não colapsar diante da verdade. É esse ego frágil que te criou, te moldou e te trouxe a uma situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade porque as relações afetivas de pessoas que são dotadas por esse ego frágil são extremamente vazias. Digo porque faço parte disso. Tenho colegas que
por muito tempo foi impossível projetar alguma perspectiva de aconselhá-los em alguma instância. Tenho colegas que foram rodeados sempre de outras pessoas e sempre se viram como o centro das atenções. Alguns por serem os filhos mais novos de seus pais, outros por chamarem a atenção de um determinado público nas escolas. E essas pessoas, quando viram que isso não significa nada, além de produzir uma grande dependência emocional ao buscarem ser aceitas pelas outras pessoas o tempo todo, se viram em uma situação de crise. E hoje, elas são reféns de seus próprios sentimentos. Não conseguem avançar em suas vidas profissionais, em suas vidas pessoais, porque nelas faltam todos os conselhos, todas as quedas, todos os desafios, todos os obstáculos que pessoas que não passaram por essa etapa de aprisionamento emocional tiveram que lidar. Portanto, cria-se hoje em todas as áreas de nossa vida debates cada vez mais vazios e conversas que não levarão em lugar algum. Porque qualquer profundidade que você queira retirar de alguém, você já vai ser visto como um invasivo, como um autoritário, como um pedante. Hoje, para você anunciar que a outra pessoa não tem uma vida com Deus, mesmo ela não possuindo essa vida com Deus, é uma coisa extremamente difícil. Porque o que importa não é se de fato aquela pessoa está tendo uma vida com Deus. O que importa é se essa pessoa se sente bem com a afirmação que você está trazendo. E Machado de Assis, ele já denunciava de uma maneira muito perspicaz acerca da alma frágil vigente em nosso país. Os personagens do Machado de Assis são construídos assim. O Brás Cubas é o personagem que se orgulha de absolutamente nada. De não ter construído, de não ter produzido e transformado absolutamente nada. Bentinho acreditava ser o senhor de sua própria casa, mas era dominado pelo ciúme infantil. E Quincas Borba, o eterno sonhador que não passava de um delirante. É que nem uma história que conheço de uma pessoa que sempre que consumia um conteúdo ilícito, ela se achava a descobridora de grandes segredos existentes em nossa sociedade. As leis da física eram descobertas por essa pessoa quando ela consumia aqueles produtos. E certa vez ela resolveu anotar, quando ela tivesse esse delírio, ela estaria anotando a frase e as teses produzidas por ela durante esse efeito. E quando passou o efeito, ela foi ver o que tinha anotado e constatou o seguinte: a banana é uma fruta muito grande, mas a casca é maior. Por mais cômico que possa ser e até mesmo desinteressante essa história, o que eu posso destacar aqui com uma maneira bem clara é que as pessoas, elas são assim. Hoje os brasileiros, eles são assim. Nós somos assim, você é assim. Acreditamos que temos grandes ideias e que somos pessoas dotadas de uma espetacular particularidade. Mas no final, nós somos mais do mesmo, em todos os sentidos. Então existem pessoas que elas olham para a sua vida espiritual e intelectual e mesmo elas possuindo 18 e 19 anos, elas já desistem de si mesmas. Elas já acham que não possuem mais soluções e que a vida delas já estava dada ao fracasso e que elas acham que tudo
que envolve a sua vida espiritual e a sua vida intelectual já é destinada à condenação. E que são únicas nessa abordagem. Existem outras que podem até escutar um episódio desse, mas que acham que todas as mensagens trazidas aqui não são diretamente para elas. São para outras pessoas, de uma faixa etária mais avançada ou menos avançada. Pode haver outras que acham que elas não fazem parte deste episódio. E logo podem pular e assistir outro, ou sequer assistir mais um. Entretanto, qualquer brasileiro que escuta essa mensagem deve perceber a extrema necessidade dessas palavras. Porque cada um dos arquétipos que eu trouxe, dos exemplos aqui formados, e dos personagens de Machado de Assis, são escravos do mesmo padrão. Pessoas que se dizem fortes, mas são escravas da vaidade e do orgulho. E no Brasil de hoje, não é difícil você ver que as pessoas elas vivem sob esse regime. No trânsito, o motorista que xinga, que buzina e avança porque não suporta esperar, as pessoas cada vez mais impacientes e indiferentes com as dores dos outros. Nas redes sociais, aquele jovem que possa de forte, de livre, de rebelde, de dotado de grandes amigos e muitos amigos, mas não aguentam passar um fim de semana sem sentir um vazio. Eu conheço pessoas que enganam a si mesmas e que escondem uma grande realidade dura que impera em suas vidas. A realidade da escravidão ao pecado. E dentro disso, a pior realidade acerca deste assunto é que a forma como elas vivem não demonstra isso e não demonstram a preocupação. Então elas vivem como se estivessem procurando melhorar, quando a realidade é que elas estão cada vez mais afundando em seus vícios e em sua escravidão espiritual. E na nossa vida espiritual, temos a produção em massa de cristãos que falam em fé, que falam em poder, mas na primeira provação, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, são desesperados e apostatam da fé. Cristãos que têm conversões totalmente emocionais e que não conseguem produzir um vínculo espiritual forte, concreto e desenvolvido com o Evangelho de Jesus Cristo. Agora veja, temos no nosso país pessoas desconectadas da realidade. Pessoas que não estão atentas à necessidade que elas têm de, com o perdão da redundância das palavras, da repetição das palavras, serem seres humanos. E preste atenção, pois quando eu digo isso, eu estou falando que a nossa cultura imbecilizadora não nos permite ser seres humanos. Vivemos em uma cultura que normaliza a mediocridade em todos os âmbitos da nossa sociedade. Lhe mostro exemplos rasos e pífios aos exemplos mais profundos e concretos. São Paulo estava negociando até o último momento a contratação do jogador Marcos Leonardo. E, evidentemente, São Paulo, por não ter condição financeira, não conseguiu trazer, pelo menos é o que alega jornalistas. Ainda assim, muitas manchetes de futebol não estavam ali demonstrando que o clube deveria se mobilizar de uma maneira mais
adequada, com maior antecedência, em busca de um investidor, em busca de uma maior organização. O que foi privilegiado era o fato de que os dirigentes estavam ali até as 10h30 da noite, no último dia de janela de transferências, em reunião com os diretores do outro clube para que pudesse sair a transferência, que não saiu. É um exemplo bem ralo, mas eu consigo trazer para o campo da prática vivida por vocês. Quantas vezes que vocês não conseguem ter uma vida verdadeira em todos os sentidos? Sentido escolar, vocês não têm uma vida disciplinada, vocês não têm uma vida determinada, com missão e com os objetivos, mas mesmo assim vocês vivem como se isso não fosse um problema. Muitas vezes vocês até mesmo aplaudem isso. Quantas vezes eu maquiei todos os meus fracassos e os meus erros por estar tornando a minha vida escolar cada vez mais medíocre, de maneira até mesmo intencional, sem que eu me importasse. Então, eu muitas vezes falava com o peito estufado que eu não precisava estudar para determinada prova, porque eu já tinha todo o conhecimento necessário. E muitas vezes eu conseguia um ótimo resultado, mas eu não estava tendo realmente uma vida de estudioso. Muitas vezes também eu fracassei nesses resultados. E mesmo assim, não havia ali uma vontade verdadeira de modificar a minha vida. Se Brás Cubas representa a vaidade falastrona, nós temos milhares de Brás Cubas entre nós. Aqueles cristãos que, já adotados de uma fé, que já certos de sua vida espiritual, sempre comprometem-se consigo mesmo a evangelizar outras pessoas, a orar por outras pessoas, a modificar a sua situação de vida quando escutam esses áudios, a serem mais estudiosos e aprender mais sobre as coisas sagradas, e 20, 30 minutos, um dia, 2 dias, eles fracassam. Como também as pessoas que se preparam para vestibular, como também as pessoas que têm interesse em escutar sobre política, sobre crítica social. O fato é que nós traçamos metas e nós não cumprimos essas metas. E mesmo assim nós não nos incomodamos com elas. E isso é nada mais nada menos que um reflexo de como a nossa vida tem sido ordenada. Se você constrói um relacionamento amoroso, e que não há um compromisso futuro, que não há uma seriedade, uma maturidade, e até mesmo ao escutar isso você acha que há aqui uma grande besteira sendo dita, e bobagem, ou loucura, ou o que quer que seja, mas você não consegue entender a necessidade e a responsabilidade que deve existir em um compromisso como este, principalmente no sentido espiritual, se os dois andam lado a lado em direção ao Evangelho de Jesus Cristo. Meu amigo, se você não consegue ter isso, é evidente que toda a tua vida vai ser uma vida descompromissada. Vai ser uma vida sem profundidade, sem seriedade. Não adianta vivermos como Brás Cubas, escondermos uma coisa que não existe em nós, maquiarmos uma pseudo-profundidade, pseudo-maturidade que não há em nós. As pessoas acham que maturidade é somente não passar vergonha em público, não falar alto nos lugares com muita gente e não tomar nenhuma atitude brusca, nenhuma atitude impensada, nenhuma atitude autêntica. Mas, ao fazerem isso, elas estão sendo imaturas consigo mesmas, porque elas fazem isso obedecendo a um padrão de aceitação na sociedade. E elas cada vez mais se camuflam com a sociedade. Meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa: o quanto você se parece com as pessoas comuns? Em tudo.
Porque a maioria dos brasileiros dizem ter uma religião, mas não vivem debaixo dessa religião. A maioria dos brasileiros, em seu interior, querem ter uma vida literária. Querem ter realmente bagagem para argumentar algo, para se posicionar concretamente acerca de algo. E eles até tentam, mas tentam de uma maneira fracassada, porque não tem paciência de degustar um livro, de devorar, de digerir um livro. Alguns brasileiros, eles querem sim conseguir boas profissões e obterem êxito naquelas profissões, mas como conseguirão se a vida deles é totalmente indisciplinada, é cercada por vícios? E alguns brasileiros, eles realmente querem ser cristãos, mas como conseguirão se Jesus Cristo não é prioridade na vida deles? Perceba, o exemplo de Brás Cubas, ele nos mostra inúmeras abordagens e inúmeras explanações. Mas o principal ponto é aquela famosa frase: quando dois querem, dois conseguem, dois fazem acontecer. E aí você deve estar pensando, eu vivi para ver Mateus ficar falando de relacionamentozinho de jovens dinâmicos. Não, não, não. O que eu estou trazendo aqui é a sua relação com os seus pais, é a sua relação com a sua rotina, é a sua relação com os seus estudos, é a sua relação com Deus. Porque a sua rotina está lá. A sua rotina está lá. Você já fez, já desenhou, já esquematizou, já preparou tudo. Ela já está pronta para que você faça com que ela tenha sentido. Deus está lá. Deus chama, Deus convida, Deus convoca. Deus bate a porta. Existem igrejas cristãs, existe a palavra de Deus da maneira mais fácil de ser estudada por você, até mesmo na tela do seu celular. Existem pregações bíblicas, existem um leque de possibilidades para você desenvolver a sua fé com a prática sincera da oração, com a leitura devocional. E todos esses fatores apenas estão esperando o seu protagonismo, a sua atuação, a sua tomada de decisão. Agora, o que acontece é que, para que isso ocorra, um exercício de humildade deve acontecer. Por parte de todos que escutam esse episódio. Por parte dos que são a explanação mais fiel ao personagem Brás Cubas. Pessoas que criam mentiras e que constroem obstáculos para que não consigam chegar a uma vida mais reta, íntegra, moral, disciplinada. Mas há aqueles que fazem isso de uma maneira, abre aspas, inversa. Como? As pessoas que se acham tão miseráveis, mas tão miseráveis, que chegam a abrir as portas da coitadolândia e acreditam que, por não terem soluções, por não terem mais como modificar sua vida medíocre, elas não conseguirão alcançar resultados benéficos às suas vidas. Estamos falando de dois extremos. Os extremos que se colocam como coitadinhos e miseráveis, de uma maneira que não há qualquer energia de ativação, qualquer catalisação que ative a sua vida espiritual, a sua vida intelectual, a sua vida moral, pessoal, emocional. E há o outro extremo das pessoas que estão em sua zona de conforto de uma maneira mais benéfica a si mesmos. Benéfica não, mas de uma maneira mais vaidosa, mais orgulhosa, mais arrogante. Porque é difícil perder amigos, abre aspas, amigos. É difícil perder coleguinhas que possuem um determinado status, possuem um determinado linguajar, possuem um determinado vocabulário, uma determinada vida, uma determinada condição financeira, e que, abre aspas, são identificados com você, ou que estão na sua rotina, embora sejam pessoas que não há neles perspectiva de futuro alguma,
e principalmente perspectiva de eternidade. O quanto eu tenho dito nesses episódios que devemos retornar ao senso de eternidade. Porque o brasileiro, ele não vive debaixo desse senso. O brasileiro, ele nasce, ele se desenvolve, ele não entende nada do que está acontecendo na sociedade e ele morre. E a vida espiritual dele é inexistente, a vida pessoal, seus relacionamentos são frágeis, são totalmente superficiais, porque ele não entende, ele não tem parâmetro, ele não sabe como construir relacionamentos e quem deve estar próximo dele ou não. Muitas vezes ele fracassa, ele trai pessoas, não só cônjuges, mas amigos, e é traído também por essas mesmas, e tudo bem, e ele acha que já está bom. E até mesmo orgulha-se de ter uma vida medíocre. Mas temos também o ego frágil disfarçado de força, na figura do Bentinho, do Dom Casmurro. Aquelas pessoas que tentam demonstrar uma força, uma seriedade, uma maturidade, uma imposição emocional que não possuem. Então, quantos homens no nosso país, nos nossos vínculos mesmo, os nossos amigos ou colegas, que tentam ser líderes que não conseguem ser, que tentam ter uma voz altiva e delimitadora que não consegue ter, e que tentam causar um impacto que não estão preparados para causar. Tudo isso para esconder uma série de fraquezas que possuem dentro de si. Mas entre Brás Cubas e Bentinho, quem retrata melhor a confusão e o automatismo do brasileiro é Quincas Borba. Pense nesse personagem, um herdeiro de fortuna, um criador de uma filosofia delirante, o humanitismo. Quincas falava, mas ninguém sabia exatamente o que ele queria dizer. Seus discursos eram uma mistura de frases desconexas, supostas teorias e repetições vazias. Por trás daquela torrente de palavras não havia pensamento consistente, mas apenas um fluxo automático de ideias sem substância. Agora, e olha ao seu redor, o que mais encontramos é gente vivendo como Quincas Borba, e você é um claro exemplo. Uma vez eu estava em uma discussão a respeito da existência de Deus e da forma como Deus criou o mundo e também da existência do pecado original em nossas vidas. E tinham algumas pessoas que eram cristãs, e digo eram porque hoje já não fazem mais, já não vivem mais essa fé. Tinham outras pessoas que eu estava evangelizando e tinham algumas outras pessoas que têm um conhecimento acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E todas essas pessoas discutiam e argumentavam e colocavam pautas na mesa, só que nenhuma delas estavam utilizando um artefato extremamente necessário para ser usado, a palavra de Deus. Então você vai falar do pecado originário, você vai falar que eu nasci em pecado e em pecado concebeu minha mãe, e que o ser humano ele já vem ao mundo dotado por este pecado, por essa mancha em sua vida espiritual, e através disso você tenta manifestar a importância da obra de Jesus Cristo, porque o ser humano ele já nasce imerecido desse poder, desse amor, dessa graça. Mas a dureza do coração humano, ela é tão ruim que tais explanações não servem de nada, porque as pessoas elas só argumentam com base no que elas sentem, não com base no que elas consomem, leem, produzem, entendem. Elas só argumentam com base no que elas sentem. Então você só vai construir um relacionamento com a pessoa com base no que você sente por essa pessoa. Apesar dos fatos na mesa, apesar das consequências lógicas que você vai ter ao estar com essa pessoa, apesar de todos os aspectos concretos que você pode perceber e concluir que não vale a pena estar ao lado dessa pessoa, você ainda assim vai construir um relacionamento com ela. Como também
Você vai definir a sua profissão de uma maneira totalmente sentimental, sem importar-se com o seu plano espiritual, com a sua vocação, com o seu chamado, com aquilo que você de fato deve exercer na sociedade para transformar a vida de outras pessoas. Como você não vai conseguir ter uma vida espiritual porque você baseia a sua vida espiritual em emoções. Então, se você não tem preguiça de ir naquele dia à igreja e você quer se sentir bem em levar uma pessoa à igreja e achar que seu trabalho está feito, você vai fazer isso. Mas como você não vê o Evangelho de Jesus Cristo como um dever e uma responsabilidade que dignifica o homem, você vai passar todos os outros dias da semana, inclusive o mesmo dia que você foi à igreja, sem ler a palavra, sem orar, e de uma maneira muito fria e seca. Meus amigos, eu não estou falando só de vocês, eu falo de mim também. Todos nós fazemos parte dessa patifaria, deste circo chamado sociedade adoecedora brasileira. Jovens que passam o dia repetindo slogans de internet sem nunca refletir sobre o que dizem, sobre suas amizades, sobre seus interesses e seus projetos. Adultos que seguem o mesmo roteiro todos os dias. Acordam, trabalham, consomem, reclamam. Acordam, trabalham, consomem, reclamam. Como se estivessem presos em um piloto automático. Cidadãos que votam e se revoltam como torcedores, mas nunca estudam, nunca leem, nunca se aprofundam em nada. É o automatismo social, a vida sem consciência, apenas reagindo ao que está na frente. Falando, mas sem qualquer profundidade. E é o mesmo que você está passando agora. Vai escutar todo esse episódio e a próxima conversa que você vai ter vai ser uma conversa extremamente vulgar, imoral e desconexa do Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas, elas são como Quincas Borba. Vivem num fluxo automático de ideias sem substância. E muitas se orgulham de possuir esse fluxo automático. Muitas acham-se geniais por isso. Por serem até mesmo diferentes. Mas, na verdade, os muitos jovens que acham-se diferentes dos demais são apenas um belo reflexo da multidão. Quantos de nós não estamos apenas repetindo o movimento sem jamais refletir se a vida que vivemos faz sentido? Quantos de nós não estamos mais para marionetes do cotidiano do que para protagonistas da nossa própria história? E quantos não possuem um grande potencial, principalmente pelo poderio econômico que seus pais podem lhe ofertar, em comprar mecanismos que facilitem a expansão de seu conhecimento. Mas essas pessoas, elas na verdade têm como prioridade gastar 4, 5, 6 mil reais em um celular para tirar foto e, através dessas fotos, se sentirem o auge do status. Ou gastar isso em 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 semanas de bebedeiras, curtições e festas. E a alma delas sendo cada vez mais depravada, degradada, destruída, destroçada, mas não tem problema, porque elas estão sendo felizes. Porque o brasileiro só se baseia em sentimentos imediatistas. Vivemos em um país dos especialistas improvisados. Todo mundo acha que sabe. Todo mundo é o cientista político, é o filósofo das redes sociais, é o que pode falar de pátria, de dever, de cidadania, e acredita que está salvando a nação ao gritar slogans nos mais variados veículos de comunicação. Essa arrogância não nasce da força, mas nasce da fraqueza. É o ego frágil que precisa se afirmar a todo custo. Como se o simples ato de opinar fosse suficiente para esconder o vazio da ignorância. Machado de Assis desenha esse retrato. Muito bem. E essa é a ironia cruel.
No Brasil, todos se veem como grandes, mas vivem em mesquinharias. Todos se julgam sábios, mas tropeçam em tolices, e todos acreditam estar no controle, mas são conduzidos como marionetes por paixões, vaidades e automatismos. Palavra de Deus: aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então você será exaltado somente por ser humilde, somente por ter uma vida simples, por não ter condição financeira e viver como pobrezinho? Não. Você será exaltado admitindo diante de Deus que você não tem poder nenhum sobre a sua vida, que você depende do eterno para tudo, que a graça divina que te alimenta e te sustenta dia após dia é quem deve conduzir todos os teus caminhos espirituais, intelectuais, emocionais e todos os seus relacionamentos. Quando você assume a sua extrema dependência diante de Deus, é aí em que você será dignificado. Mas não para pisotear outras pessoas, mas para transformar outras pessoas. Então, tanto aquele que constrói mentiras para si, afirmando que está tudo bem, quanto aquele que acha que não há mais solução em sua vida, apenas reconheça a sua necessidade de Jesus Cristo e viva debaixo dessa afirmativa todos os dias. Faça disso uma prática consistente e Cristo o mais acrescentará a você. E é por isso que muitas vezes nós somos detentores desse ego tão frágil, mascarado por situações superficiais. Porque o brasileiro, ele é afastado de Cristo. Ele não busca Cristo através da palavra, das escrituras sagradas, das conexões verdadeiras. Vão buscar Cristo em emoções, em manifestações, ou apenas em atos. Atos que, moralmente falando e socialmente falando, serão éticos, serão aceitáveis na sociedade. Eu não roubo, eu não fumo, eu não mato, eu não adultero, eu dou dinheiro aos pobres. Sim, meu irmão, que legal. Mas a sua vida, ela é uma vida que se sujeita a Cristo dia após dia? Meus amigos, aquela frase de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, no fim dos dias será salvo, não atormentam vocês nem um pouco, não? Não te deixam um pouco atônitos, um pouco temerosos? E a condição da minha alma? E a minha eternidade? E daqui a 80 anos, onde eu estarei? E os meus filhos, eles estarão lá também? E os meus pais, eles estarão lá também? E os meus familiares, os meus primos, os meus amigos? Tudo isso virou várzea? Tudo isso virou segunda opção? Quando o São Paulo joga em Libertadores, eu passo as últimas horas do dia antes do jogo totalmente focado naquele momento. Façam disso uma prática diária, pensando na eternidade. E o meu coração, ele está apegado a Cristo, assim como a minha mente, ou eu estou totalmente apegado aos vazios deste mundo? Por isso, tenha como atenção essas coisas, para que você consiga possuir uma vida longe dos arquétipos de Machado de Assis. E sejamos francos, você já ouviu tudo isso, todos esses comentários, essas críticas, essas ponderações, tudo que já foi pontuado neste episódio, já foi relatado em algum dos outros anteriores. Só que o ponto é que mesmo você sendo chamado de vaidoso, lembrado e acusado acerca de sua superficialidade, e até mesmo que você tenha reconhecido um estado de insegurança de personagens como Brás Cubas, como Bentinho ou Quincas Borba, o problema é que você se acostumou a ser denunciado e não mudar nada. Antes você vivia sob a perspectiva de não ser denunciado. Agora você está sendo denunciado. Eu estou fazendo trabalho chato. Para os que já têm uma vida séria e concreta no Evangelho e para os que ainda não têm. Só que ainda assim, agora o fato é de que
tanto uns quanto outros escutam tudo isso e não agem em função de nada. Então eu te pergunto, até quando você vai continuar assim? Até quando você vai fingir que está tudo bem enquanto repete os mesmos erros? Até quando você vai gastar dinheiro em coisas que não precisa, vai ir a lugares que não te preenchem, vai sustentar vícios que só te destroem? Até quando você vai preferir viver por uma aparência de uma vida bem-sucedida, em vez de encarar a verdade de fato? Porque a maioria das pessoas que escutam esses episódios, todas as pessoas que escutam esses episódios, são pessoas que não passam por dificuldades financeiras, que passam por uma instabilidade social e que naturalmente já tenderão a viver dentro de uma bolha criadas por elas mesmas. Só que permanecer nessa bolha é ser conformado a uma sociedade que é totalmente anormal, que desconhece a Deus, que desconhece a eternidade. São pouquíssimas pessoas que encontramos que têm o senso de eternidade, que têm o amor pelo estudo, que têm o amor por coisas importantíssimas, que não são gananciosas, que não são vaidosas, que não são egocêntricas, que não são imediatistas, que não são altamente emocionais e escravas dessas suas emoções. O fato de você se reconhecer como um Brás Cubas, como um Bentinho, como um Quincas Borba, pode ser espetacular. Você pode se ver como o Brás Cubas, o detentor da vaidade que não transmite legado nenhum. E você pode se ver nisso, mas se você não quiser sair dessa situação, também não adianta nada. Você pode se ver como o Bentinho, vai ser uma pessoa dominada pela insegurança, uma pessoa que tem medo de viver, uma pessoa que já desistiu de tudo e agora vive sob suas emoções e suas piores emoções e continua conduzindo a sua vida pelas mãos do medo. E você pode reconhecer isso, mas enquanto tem bambu, tem flecha. Grandes frases que somente o futebol pode proporcionar. Enquanto você ainda respira, Deus está te dando uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Você pode até estar vivendo como Quincas Borba, repetindo frases que não entende, mas não pode seguir falando muito e fazendo pouco. Universitários, alunos, vestibulandos, concurseiros, acadêmicos e até mesmo pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho. Todos que escutam isso daqui e sentem-se identificados com alguma coisa, de nada adiantará se vocês não agirem. Chega de discurso. Você não precisa mais de uma reflexão bonita, bem organizada, bem estruturada, com um título legal, com uma ornamentação totalmente estruturada para apresentar todos os problemas que acometem a sua vida. Você precisa de transformação, de agir. Isso significa começar de verdade, assumir que até hoje você teve uma vida de mentira. E através disso, você vai ter uma vida sincera, honesta e devota. Mateus, como eu vou conseguir isso? Deus está no centro da sua vida, meu filho. Você vive para agradar a Deus, ou a si mesmo, ou aos seus pais, ou aos seus amigos? Porque o problema de muitos aqui é que Deus não habita no centro de seus corações. É apenas um acessório. Ei! O seu problema, até mesmo você que é cristão, o seu problema é este. Deus não habita no centro de sua vida. E por isso que você, até hoje, é uma pessoa tal qual Brás Cubas. Não transmitiu
e não tem a perspectiva de transmitir legado algum à sociedade. Mas a questão agora não é se você se parece com Brás Cubas, com Bentinho ou até mesmo com Quincas Borba. A questão é, você vai continuar vivendo como um personagem literário previsto por Machado de Assis? A sua vida ela é tão previsível, assim como a de todos os outros brasileiros, que o Machado conseguiu prever com mais de um século de antecedência. Ou você vai ser um ser humano de verdade? Então não espere, porque cada semana que passa, cada episódio novo, você cava mais fundo o buraco da sua própria mediocridade. Cada desculpa que você inventa é só mais um tijolo na parede que te separa da vida plena. Cada decisão adiada é um pedaço da sua história que você joga fora. Você precisa mudar hoje, agora. E não é mudar de aparência, mas mudar de essência. Largar o teatro, abraçar a verdade, é colocar Deus no centro. Porque se você não fizer isso, vai terminar como milhões que desperdiçaram a vida, lembrados por nada, esquecidos por todos. Porque os brasileiros nascem, crescem, não entendem nada sobre o que está acontecendo na política, na religião, na sua vida pessoal e na economia, e morrem. Por isso, organize sua rotina, modifique os seus hábitos, coloque Deus no centro de sua rotina, comece a exercitar a sua fé, comece a orar, comece a meditar na palavra do Senhor e buscar por ela todos os dias. E através disso, certamente, você conseguirá obter virtudes, obter dignidade humana. Humilhe-se diante do Senhor. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia não para decorar uma frase bonita, mas para ser confrontado por ela? Qual a última vez que você orou sem pedir nada, apenas para estar diante de quem é maior que você e de quem pode lhe santificar e conformar a imagem e semelhança do mesmo? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e esteve contrito diante da sua miséria e de seus pecados? Perceba como a sua vida espiritual tem se degradado. Se é que um dia ela existiu. E aqui está o ponto. Você não pode esperar. Seus amigos precisam de você, seus colegas precisam de você, seus familiares precisam de você. E você pode até enganar eles, todos. Pode até sustentar a imagem de que você está bem, mas diante de Deus que sonda o coração do homem, você está totalmente perdido. Sem Deus, sua vida é só teatro. E você não nasceu para ser ator numa peça medíocre, mas você nasceu para ser verdade diante do Criador.